São Paulo vai pegar o desesperado Vasco amanhã. Você vê esse jogo no Sport TV. Bora conversar com a Amanda Barbosa. Amanda, como é que tá o tricolor depois da primeira derrota no comando do Zubeldia, hein? Boa tarde. Oi, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde para todos. Querendo virar a página, é o que o Zubeldia vem dizendo, que é já um bom resultado na próxima partida da equipe para que essa derrota fique no passado e não mude o astral que o time vem trazendo desde a chegada dele, né? São Paulo fez agora pela manhã aqui no CT da Barra Funda o último treino preparativo para a partida contra o Vasco, que acontece amanhã à noite no Rio de Janeiro. Para esse jogo pode ter um reforço importante, que é o retorno do Alan Franco, ficou fora da partida contra o Cuiabá por conta de dores que ele vinha sentindo e também cumpriu suspensão por um terceiro cartão amarelo. Nas últimas 4 partidas do Alan Franco como titular, o São Paulo não sofreu gol, então pode ser interessante aí a volta dele. O time viaja hoje à tarde em voo fretado. Quem já está longe aí da equipe também é o Júlio Casares, foi apresentado como o chefe de delegação da seleção brasileira aí durante a Copa América. Está lá, mas está trabalhando para trazer reforços para a equipe também para durante essa temporada, Andreoli. A gente só lembra então, São Paulo viajando hoje para enfrentar o Vasco amanhã às 9h30 da noite no Rio de Janeiro. Valeu, Amanda. Obrigado pelas suas informações. Outro dia eu soltei um tweet, né, falando, olha, tá parado, aquela coisa toda, e muita gente interpretou que esfriou o Thiago Mendes com o São Paulo. Não é bem por aí, tá, gente? A negociação neste momento ela está parada nas mãos dos catares, na mão do pessoal do Al Rayyan. São Paulo fez uma oferta para o clube do Catar, né? Já tem ali algo mais encaminhado com o Thiago Mendes, uma conversa mais alinhada. Isso não é um problema, né? São Paulo e Thiago Mendes têm um acerto sim já verbal das reuniões, das conversas que foram muito bem sucedidas, inclusive conversas essas com o presidente antes da viagem para os Estados Unidos, com o diretor executivo que é o Rui Costa, com o Belmonte, que é o diretor de futebol. Tudo isso já está muito bem alinhado. Aí o São Paulo o que fez? Mandou a oferta para o Al Rayyan do Catar. Essa oferta chegou lá e essa oferta ainda não teve resposta. Ela, claro, evidentemente, São Paulo está cobrando, São Paulo está monitorando, o staff do Thiago Mendes também faz a mesma coisa, monitora, cobra uma resposta, só que até segunda-feira, ou pelo menos até o meio da segunda-feira, o meio do dia ali, a gente não vai ter uma resposta concreta. Por quê? Porque hoje, sexta-feira, o Catar está 6 horas à frente, já é fim de semana lá no Catar e ninguém trabalha no fim de semana. Na questão administrativa, na questão de processos, fim de semana não se trabalha no Catar. Então, até a segunda-feira a gente não vai ter nenhuma movimentação mais assertiva em relação ao Thiago Mendes. Tudo está parado neste momento na mão do Al Rayyan. E não é porque o São Paulo está devagar ou o staff do jogador não quer negociar, não. É porque são os processos do futebol árabe que às vezes são um pouco mais demorados. Então assim, o Thiago Mendes segue trabalhando, está treinando todos os dias com o personal em São Paulo. Ele está em São Paulo, está em sua casa em São Paulo, faz todo dia trabalho físico para voltar e voltar bem, né? Na questão física, na questão dos treinamentos. O Thiago Mendes teve uma lesão lá no final da temporada do Catar e essa lesão já está curada. E agora é questão física e ritmo de jogo e ritmo de treino se fechar essa negociação com o São Paulo. Mas assim, o Thiago Mendes está bem, a questão mesmo é que está na mão do Catar, do Al Rayyan. E não é, o São Paulo é devagar, nossa, o São Paulo está vacilando e tal. São processos naturais que acontecem e que por isso, às vezes, dá uma atrasada, né? Dá uma parada ou dá uma atrasada, porque é a cultura dos caras, enfim, às vezes esperar um tempo maior para dar uma resposta. Claro que o torcedor tem pressa, o torcedor quer reforços, o Zubeldia também quer reforços, mas é uma situação em que até a segunda-feira, pelo menos, a gente não vai ter tantas novidades assim. Não, assim, são casos um pouco diferentes, na minha opinião. Existem semelhanças entre Milito e Zubeldia, mas Galo e São Paulo são casos diferentes. Acho que o Galo tem um time mais forte que o São Paulo, um elenco mais forte, mas está completamente mutilado nesse momento. Aliás, o Galo foi quem, sabotou a sua tese do Campeonato Espanhol de Palmeiras e Flamengo, ganhando o título lá em 2021, né? Naquele tipo o Atlético de Madrid, em cada 20 ganha um. Foi o Atlético de Madrid, que seja, mas foi, né? Ganhou o campeonato em 2021 com sobras, né? Com sobras. O São Paulo ainda não está nessa condição, Tironi, de fato não está, né, de disputar para ganhar os pontos corridos. Ele já foi rei dessa história toda, o único tricampeão, coisa que o Palmeiras pode, consecutivo, né? Coisa que o Palmeiras pode igualar esse ano.
Mas está muito longe, até porque eu acho que, além da questão do Zubeldia, dos jogadores e tudo mais, e dos fracassos, tem uma situação que a direção do São Paulo, essa direção, ela prioriza Copas nos detalhes, nas atitudes. Então, sempre que acontece esse momento do brasileiro, ali a 10ª rodada, o time está lá, meio G4, tá, isso acontece agora pelo 4º ano consecutivo. É o 4º brasileiro dessa direção. E as atitudes dessa direção nesses momentos-chave não pleitear mudança de tabela, querer, vai jogar. Não, aceita jogar com o Corinthians lá, depois de ter jogado quinta-feira em Criciúma, joga às 4 da tarde no campo do Corinthians e dane-se. Foi o que o Zubeldia falou. Majora o preço dos ingressos na hora em que o time mais precisa da torcida. Faz isso na hora de voltar. E foi o menor público do São Paulo no ano contra o Cuiabá. 33 mil pessoas. Não é um pequeno público. 33 mil pessoas não é pouco, eu sei. Mas no Morumbi, 33 mil é meio que metade do estádio, né? Faz muita diferença, 45 para 33, que era a média do São Paulo. E nesses detalhes, você vai desmobilizando um time para o campeonato de pontos corridos. E campeonato de pontos corridos é a batida toda rodada, meu cara. Não tem segredo. É detalhe. É tabela, é escala de árbitro, público, estádio cheio. O Palmeiras não acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians. O Palmeiras, gente, anotem aí, tô falando. O Palmeiras fecha toda a rodada de brasileiro. O Palmeiras acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians para segunda-feira à noite, para jogar no Allianz com a capacidade completa. Faz certo o Palmeiras. Assim é o campeonato de pontos corridos, Tironi. Você ganha nas atitudes, além de ter o técnico bom e um time bom. Mas numa maratona de 38 rodadas, você tem que pensar em todos os detalhes. O Palmeiras do Abel é mestre nisso. Não é à toa que é bicampeão. Além de ter um técnico bom e um time bom. O São Paulo hoje tem um técnico que recém chegou, estava 12 jogos invicto, está com problemas mesmo, sobretudo no meio campo para trás. Tem bastante desfalque também, assim como o Flamengo tem, o Atlético tem. E tem essa situação de agora ou vai disputar meio o meio no limbo da tabela, como a gente fala, né? Como tem feito nos últimos anos. E aí vai tentar uma cartada nas Copas, como tem feito nos últimos anos. E tem até chegado às finais, Sul-Americana, aí agora foi campeão da Copa do Brasil, agora está na Libertadores contra o Nacional, vai ter ainda também a possibilidade de defender o título da Copa do Brasil. É o São Paulo dessa gestão, que se preocupa muito com... Aliás, o presidente de São Paulo agora se juntou lá, a delegação, né, na Copa América, vai ficar lá o mês todo nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Zubeldia vai tentar alguma outra fórmula a partir do jogo com o Vasco. Jogo tranquilinho. Trajano, eu estava te devendo, né? O Vasco, que pode contratar o Ramon Dias de novo, porque está no Rio de Janeiro e está no imbróglio lá financeiro e jurídico. Eu quis comparar com o Júnior, a breve passagem do Álvaro Pacheco pelo Vasco. O Júnior foi treinador do Corinthians em 2003 por 2 partidas e 10 dias de trabalho. Ele jogou contra São Caetano e São Paulo, perdeu as duas por 3-0 e pediu demissão. O diretor era o Rivelino. Trouxe o Júnior, 2 partidas, 10 dias. Foi o reinado do Leovegildo Lins Gama Júnior como técnico do Corinthians em 2003. Portanto, mais breve do que Álvaro Pacheco. 8,100 likes, Trajano. 8.100 likes chegamos. Eu gostaria só que o Arnaldo me dissesse, porque a gente fala dos desfalques do Galo, do Flamengo. Quais são os desfalques do São Paulo, hein? O Rami Rodrigues goleiro. Tá incluído, tira o goleiro. Goleiro, Rami Rodrigues. Embora, quando o São Paulo perde, em casa, tem as viúvas do Rames. Mas se o Rames tivesse, Mas tirando o Rafael e o Rami Rodrigues, quais são os outros desfalques como titulares? Só para saber. Na verdade, eu acho Desnorde, Mauro, Dino Sani
Eu não sabia que o Caleri está na seleção Pedro argentina, Rocha. por exemplo. Eu não sabia. Não. Eu acho que a questão do São Paulo é do meio para trás, tá, gente? O São Paulo tem um desfalque que não está sendo considerado, que vinha jogando como titular no meio de campo, que é o Bobadilha da seleção paraguaia, que nem vinha jogando tão bem, mas o São Paulo não tem volante. O Paulo tem volante para jogar. O Galo não tem volante. Time sem volante não ganha de ninguém. O que eu quero dizer é que colocar o São Paulo nessa lista dos mais prejudicados, com ausências, não faz sentido. Não pode comparar com o Flamengo, com o Galo, porque são jogadores nem titulares, tirando o goleiro. Então, mas daí o Galo está na mesma, né? Porque o Galo teve menos jogadores convocados e teve o Arana e o São Paulo o Rafael. Então, no total, menos jogadores convocados. Só que o Galo tem suspenso. O Mauro falou. É o Ramos. Tinha um anúncio famoso na Rádio Eldorado, aqui em São Paulo, que a minha mãe ouvia no final de tarde. Ideias luminosas, lustres Bobadilha. É um caso. É isso. Ora, o Juca vai entregar aqui o Ratão e o Gatão, mas eu quero fazer uma provocação aqui, botar o Mauro e o Danilo nessa coisa, rápida. Mauro, aí então quer dizer que o São Paulo tem um problema, não sei o que tal. E o Palmeiras é super hábil nos bastidores e consegue não sei o que lá. O Flamengo não conseguiu nada disso, por exemplo. Né? Não parou a Copa América, desfalcou com 200 jogadores, que se dane, joga quanto for. Outro dia jogou quinta à noite na Bolívia, jogou sábado de manhã né, contra o Botafogo, no Engenhão, domingo. Aconteceu tudo isso com o Flamengo. E tá lá. Então, tudo bem, os detalhes são importantes, mas só isso não resolve. O Flamengo, com detalhe nenhum, tá aí em primeiro lugar. O Tite clamou por detalhes na coletiva. Clamou por detalhes. Falou em detalhes, né? Ele reclamou ontem, foi o dirigente também ontem falado, o fato do time jogar em menos de 72 horas de 2 semanas seguidas, porque não vai dar o prazo, né, até o jogo com o Fluminense, no domingo. Semana passada a mesma coisa aconteceu. E parar o campeonato não foi pedido do Flamengo, foi um pedido de 12 clubes. 12 clubes pediram para mexer no calendário, para não ficar tendo jogo durante a Copa América, e a CBF ignorou. E ainda tem gente insistindo que os clubes assinam. Assinam o quê? A gente ontem falando isso na imprensa. Não, os clubes assinam, tá bom. Você deve pede satisfação a ninguém, ela faz e acabou. E ponto final. Mas nesse bastidor aí, como falou o Arnaldo, eu acho que o Flamengo está um pouquinho atrasado mesmo. Porque tem reclamado muito, mas não consegue articular para que. Não é para ser beneficiado, é para não ficar em desvantagem, né? A ideia é essa. O Fluminense jogou na quarta-feira, o Flamengo jogou na quinta, é isso que eles estão alegando. E isso pesa mais nesse momento, porque você tem menos jogadores, e alguns tendo que entrar nos jogos até ser a melhor condição, você tem menos tempo de recuperação. Todos os técnicos vão reclamar disso, todo mundo vai reclamar disso. Né? Se houver pelo menos um revezamento, uma semana você jogou na quinta, outro jogou na quarta, vai jogar no domingo. No caso, 2 quintas-feiras e 2 domingos, é isso que eles estão reclamando. Muito bem, o Danilo dá o seu plá sobre os detalhes que o Palmeiras é tão bom e o Juca entrega o Ratão e o Gatão. Eu falei até na última vez que eu falei aqui, o Palmeiras jogou na segunda e jogou na quinta agora contra o Bragantino, que tinha jogado no sábado e jogou na quinta. Então, assim, o Bragantino, adversário direto do Palmeiras, teve essa vantagem e não soube aproveitar. A mudança de calendário do Palmeiras e do Corinthians, a CBF ela aceitou tão fácil, porque a gente vai lembrar, o Palmeiras originalmente jogaria no Allianz Parque contra o Corinthians e por conta da paralisação do campeonato, a tabela foi alterada e aí o jogo ficou para uma data que não teria jogo no Allianz e o Palmeiras seria prejudicado. Quando a CBF divulgou aquele documento avisando que ia parar, que ia discutir, ela já tinha deixado claro ali que ela faria ajustes na tabela para não prejudicar times que perderiam os estádios por conta dessa mudança. Então eu entendo, claro, o Palmeiras agiu nos bastidores e conseguiu, mas conseguiu porque houve essa mudança da CBF. E a questão do Palmeiras sempre fechar a rodada do Brasileirão, eu acho que a gente fala disso como uma vantagem porque o Palmeiras ganha. Porque se o Palmeiras estivesse perdendo, ia falar, o Palmeiras está perdendo toda a rodada, porque, sei lá, eu poderia falar, porque entra pressionado e viu que todos os adversários ganharam, entra pressionado e não sabe responder, não sabe reagir. Então eu acho que, claro, eu entendo o ponto do Arnaldo de detalhes,
Mas esses detalhes eles vêm à tona porque o Palmeiras está ganhando. Porque se estivesse perdendo, é capaz do Abel falar: pô, eu não aguento mais fechar a rodada. Como há pouco o São Paulo falava: eu não aguento mais jogar de segunda-feira. Tudo depende muito do resultado, eu acho, para a gente analisar esses bastidores, ô Tironi. Só, Danilo, só você acompanhar as entrevistas do Abel sobre jogos no Brasil à tarde e à noite, como ele diferencia isso, esses são detalhes. Para ele. Mas fechar a rodada numa quinta não faz diferença, né? Porque você joga à noite de qualquer jeito. O fechar a rodada, Arnaldo, que eu digo. Peraí, Arnaldo, outro dia você. Intervalo mínimo razoável, não jogar em menos. Outro dia você reclamava que o São Paulo joga às segundas-feiras, só a segunda. Não, Juca, isso é um outro momento. Isso é um outro momento com o estadual, com o calendário livre. Não é a questão, é intervalo entre os jogos. É fazer bastidor. O Abel é muito bom nisso e a diretoria do Palmeiras é boa nisso. E é isso que o Mauro está falando. Não é levar vantagem, é não estar em desvantagem. E nessa corrida cabeça a cabeça faz uma diferença monstra. Simples assim. Eu vou dar o meu gatão de ouro para um personagem alviverde. O meu gatão de ouro vai para esse menino Estevão. Eu queria vê-lo mais tempo. E estou lamentando não poder vê-lo ao lado do Luiz Guilherme e do Hendrick. Essa é a dor que eu sinto. Que molecada. Com eles jogava mal. Sim. Eles iam se acertar. Você não tem a dúvida, que nem Tostão, Pelé e Rivelino. Abel é melhor na escassez. Tá. E vou dar o ratão de bronze na cabeça da direção do Galo, que em vez de chamar a atenção do Hulk e do Paulinho por falta de inteligência emocional, contratou inteligência artificial, passou pano e a mão na cabeça dos dois, deu razão aos dois, que não apenas perderam de 4 do Palmeiras por falta de inteligência emocional do senhor Hulk, conseguiu ser expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, numa falta no meio de campo, a favor dele, e que fizeram muita falta no Barradão e tomaram mais 4 do Vitória. Então, em vez de inteligência artificial, Galo, inteligência emocional é o que está faltando, apesar dos desfalques.